Imagine sair de Manaus num avião cargueiro, com kimono na mochila e um sonho na cabeça. Rodrigo Pinheiro fez isso. Chegou ao Rio ainda garoto, encarando a selva com garra de quem não tinha plano B. Para seguir treinando, virou empreendedor. Vendia produtos, fazia bico, dava aula, tudo para bancar a rotina de atleta. Foi na Gracie Humaitá que lapidou seu jiu-jitsu e sua lealdade ao time se estende até hoje. No tatame, somou títulos importantes como faixa preta. Fora dele, aprendeu inglês, estudou e foi crescendo como profissional. Hoje, com mais de 30 anos dedicados ao esporte, Rodrigo comanda uma das academias mais respeitadas do Texas, a RP BJJ. Um time forte, uma história de superação e a prova viva de que o jiu-jitsu, quando encontra propósito, muda destinos. No Off The Mats, você vai conhecer a história do homem que deixou a zona de conforto e construiu um império no jiu-jitsu, como você nunca viu. Mais um episódio do Off The Mats. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Rodrigo Pinheiro, o cara que ajudou a desbravar o caminho do jiu-jitsu aqui no Texas. A gente vai ter muita história para contar aí, mas estou muito feliz de estar aqui com ele hoje. Ele que acompanha meu trabalho já de longa data. Estou muito feliz de estar aqui com você, meu amigo. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, a você, Vitor. Sou um fã do seu trabalho há muitos anos e é uma satisfação muito grande te ter aqui na academia. Essa é a primeira vez que a gente está gravando aqui na academia. A academia tá para se abrir em um mês. As coisas já estão se colocando no lugar, mas é uma satisfação muito grande te ter aqui para te mostrar o espaço que a gente vai não somente te receber, mas receber muitos outros atletas que venham para cá para o Texas, e vai ser uma satisfação muito grande. Incrível. E você tem uma história de muitos desafios, né? Sim. Então vamos fazer uma linha do tempo aí para que a comunidade do jiu-jitsu venha conhecer mais o que você fez e como você enfrentou esses desafios. Sim. Rodrigo é mais um manauara brabo de jiu-jitsu. Saiu de Manaus para o Rio de Janeiro. Como é que foi essa chegada no Rio de Janeiro naquela época que jiu-jitsu, antes dos anos 2000 ali, virada dos anos 2000, não dava para imaginar que seria uma profissão tão bem sucedida para muitas pessoas? Eu acho que era impossível realmente você imaginar que seria possível a gente viver o que a gente vive hoje. Na verdade, foi algo além do profissional, foi algo realmente voltado ao amor ao esporte, que não somente eu, mas muitos outros tinham naquela época, e realmente era o amor ao esporte. Eu não poderia imaginar que o jiu-jitsu ia se tornar o que se tornou hoje. Em mais ou menos 2002, eu recebi uma proposta de um amigo para ir pro Rio de Janeiro para treinar e fazer parte da academia junto com o professor Saulo, com o mestre Saulo, e juntamente com a Gracie Humaitá. Então, eu na época trabalhava e eu tinha perdido meu pai tinha um tempo, e eu realmente estava meio que desmotivado e triste, né, com o acontecido. Meu pai sempre foi meu maior incentivador. E eu realmente usei isso como se fosse uma oportunidade para eu voltar realmente a fazer o que o meu pai sempre sonhou. E foi desafiador, acho que não diferente de muitas outras histórias. Final de 2002, eu fui para o Rio de Janeiro para ajudar o Saulo no treinamento dele do ADCC, na época que ele iria fazer as lutas do ADCC, e nem passagem aérea na época eu tinha. Caraca. Eu realmente fui para a fila com um dos meus amigos para conseguir uma vaga no voo da Hércules, da aeronáutica, porque eles sempre disponibilizavam algumas vagas para que algumas pessoas poderiam viajar para o Rio. E eu coloquei meu nome na lista várias vezes, não consegui viajar, e uma dessas vezes eu consegui. Foi como eu cheguei ao Rio de Janeiro, de avião cargueiro, com uma bagagem cheia de sonhos e o bolso sem dinheiro algum. E foi uma missão difícil, complicada. Saiu de casa, da tua cidade, do teu conforto, da zona de conforto. Ou foi os desafios que você encontrou para viver de jiu-jitsu no Rio de Janeiro
ali em 2002, 2003? Eu acho que o maior desafio realmente era encontrar formas econômicas de viver, né? A princípio o Saulo me ajudava com um valor mensal que me ajudava na alimentação, e eu sempre estava pensando em como eu poderia conseguir outras formas de conseguir dinheiro para não somente para pagar meus custos diários e mensais, mas também para conseguir a minha caminhada desportiva, para pagar inscrições, esse tipo de coisa. As coisas que a gente vive hoje que no passado foi a mesma coisa, era difícil. E era a correria, né? Eu encontrava formas de vender coisas no Rio, e foi quando eu comecei realmente a descobrir esse outro lado era totalmente novo para mim, de conseguir vender coisas americanas no Rio. Foi assim que realmente eu consegui me virar. Então, nas suas primeiras viagens para cá, você investia o seu dinheiro, né? Comprava roupa, as marcas americanas e voltava para o Brasil para vender, que isso aí também te ajudava a pagar as inscrições. Sim, na verdade era isso a forma a princípio que eu conseguia, de conseguir pagar os meus custos, inscrições e viver. Como eu falei, eu tinha um auxílio já na época do Saulo, mas eu sempre fui dessa forma, eu não gostava de pedir as coisas, entendeu? Eu sempre gostei de realmente conquistar as minhas coisas, entendeu? A princípio eu fui muito grato e agradecido, e sou até hoje, mas eu sempre fui do tipo de pessoas que eu realmente queria ter as minhas coisas. Aí foi assim que eu comecei, na verdade, a minha vida no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu acho que para mim foi uma universidade, eu aprendi muito, tenho muitos amigos até hoje, foi onde realmente eu acho que eu não somente conheci pessoas maravilhosas, mas eu realmente eu me reencontrei naquele amor ao jiu-jitsu que eu tinha. Eu comecei a treinar em 1990, com 8 anos, e até hoje, né, são 35 anos de tatame. Eu acho que é muito difícil você fazer qualquer coisa na vida por 35 anos e continuar apaixonado. Você realmente tem que gostar do que faz. Eu acho que o Rio de Janeiro me deu um pouco disso, de gostar, de reencontrar aquele amor após eu perder meu pai ao jiu-jitsu e continuar minha caminhada. E como é que foi essa tua fase competitiva ali no Rio de Janeiro até você chegar nos Estados Unidos? Era foi muito complicado, não diferente do que a gente vê hoje. Na época, pagar inscrição era um problema, se alimentar, o treino era realmente, na época, não sei quem já teve a oportunidade de treinar na Grêcio Tijuca e na Grêcio Maitá na época, era um treino, meu amigo, era realmente, o treino na academia do Sala não era brincadeira, entendeu? Era muito difícil, e ainda ter que conciliar com a história de arrumar formas de pagar inscrições, comer, e até mesmo na época começar a estudar. Eu recebi na época 2004, eu acredito, eu recebi uma bolsa de estudo da Estácio de Sá, onde eu consegui fazer ainda 2 anos de direito, e no meio do caminho eu tive que realmente parar em função de escolhas pessoais, de realmente conseguir conciliar, que para mim era muito difícil, eu tive que deixar. Mas foi difícil, mas também gratificante. Hoje eu consigo olhar lá atrás e ficar muito feliz com tudo que aconteceu na minha vida, e orgulhoso também de tudo aquilo que eu consegui realmente enfrentar e passar naquela guerra diária que era de morar no Rio de Janeiro. E você viveu, assim, um dos grandes icônicos momentos do jiu-jitsu, que era lutar dentro do Tijuca, vencer dentro do Tijuca, que era um ginásio hoje que a gente olha pequeno, mas que foi o nosso primeiro caldeirão do jiu-jitsu hoje. O que é o Mundial da Pirâmide era o Tijuca para a galera daquela época lá dos anos 2000. Como é que era lutar lá no Tijuca, Rodrigo? Para mim sem dúvidas foi um local especial, onde eu consegui conquistar vários desafios pessoais, consegui conquistar
vários títulos e aprender muito com aquilo tudo. Foi uma experiência sem tamanho que eu tive a felicidade de conseguir passar pelo aquilo. Foi maravilhoso. Para mim, eu tenho memórias muito vívidas na cabeça de tudo aquilo que eu vivi e foi maravilhoso. E qual foi a luta, assim, o título especial que você conquistou lá no Tijuca? Que quando tem a resenha com a família, amigos, você sempre lembra, fala, porra, esse dia. Eu vivi vários momentos felizes no Tijuca, mas eu acho que o momento especial foi quando eu acho que fui campeão brasileiro. Eu acho que as duas vezes que eu fui campeão brasileiro de adulto, que eu fiz a final com uma com pé de chumbo e a outra com Fernando Paradeiro, que tinha sido campeão mundial adulto também. Pessoas duríssimas, pessoas maravilhosas. E acho que foi muito especial isso para mim. A primeira vez que eu fui campeão mundial faixa roxa, em 99, vindo de Manaus, sem apoio nenhum, com meu professor Ulisses no corner, gritando e realmente fazendo com que eu acreditasse naquele sonho que a gente está falando de 30 e poucos anos atrás. E um garoto como, na época, sem estrutura, sem patrocínio, realmente chegar ali naquele local, né? A gente está falando de 99, no Tijuca, e não se deslumbrar com aquilo tudo, tem que ter um controle emocional muito grande. Eu consegui fazer, acho que foi especial também, muito especial. Acho que o meu primeiro título de faixa roxa mundial. E você falou aí do brasileiro de faixa preta adulto, ganhou do pé de chumbo, que também foi campeão mundial. Era um dos caras mais duros daquela época. O que você pode contar ali de bastidores daquele campeonato? Como que foi a luta? O que você lembra? Eu acho que a guerra maior foi antes até mesmo de lutar. Na época não tinha o dinheiro da inscrição e eu cheguei com o André. Acho que muitas das pessoas não sabem disso, mas eu era dono de uma loja que era localizada abaixo da onde era a Gracie Barra, na Biofit, na Barra da Tijuca. E eu tinha um convívio muito bom com todo o pessoal da Gracie Barra, tenho até hoje. E uma dessas vezes eu cheguei com o André e perguntei a ele se eu poderia trabalhar no campeonato. Ele perguntou: por que tu quer trabalhar? Eu falei: porque eu tinha que pagar a inscrição. E ele na época, falou: tu não precisa trabalhar, eu vou te inscrever. Aí chegou, fui falar com a Bia me inscreveu, mesmo sabendo que era muito provável que eu lutasse com alguém, na época o pé de chumbo da Gracie Barra mesmo, e a gente acabou lutando e eu acabei saindo vitorioso nessa batalha. Eu acho que foi uma das coisas que me marcou muito. Até hoje sou muito grato a ele. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encontrar com ele, eu expresso minha gratidão. E são coisas assim que acho que a gente tem que ter gratidão, são coisas que a gente deve realmente carregar com a gente pro resto da vida, eu acredito. E passado essas suas primeiras conquistas, veio a mudança para os Estados Unidos. O que você encontrou aqui nos Estados Unidos que vale ressaltar? Antes da era da internet, não tinha mensagem no WhatsApp ali, não eram as coisas tão rápidas assim. Quais foram os grandes desafios que você encontrou na América quando você chegou aqui? Cara, era tudo muito diferente, né? Eu estava comentando um pouco mais cedo sobre a dificuldade da comunicação. Hoje em dia nós temos algo na palma da mão de todos, a questão do WhatsApp, né? Que você consegue fazer uma ligação em qualquer lugar do mundo. Hoje existe o que? Internet. E antigamente a gente comprava um cartão no posto de gasolina, custava $25 por 20 minutos, e era a forma que a gente se comunicava na época com os familiares. Amigos, esquece que não tinha como ligar com amigo, porque o tempo realmente era reservado para a família, e esses $25 na época tinham que realmente durar o mês inteiro. Vale ressaltar que quando a gente fala sobre $25, na época, 18, 19 anos atrás, quando eu vim para os Estados Unidos, eu ganhava por aula o que é um salário, uma hora trabalhada mínima americana, que hoje é
São $13. Só para você entender que aquele cartãozinho eram 2 horas de trabalho que tinha que durar realmente o mês inteiro, entendeu? Que realmente era a realidade que a gente vivia na época. Não, hoje, eu acho que o grande boom do jiu-jitsu, hoje o mundo fala do Texas, não somente da parte desportiva, mas também da parte econômica. E lá atrás eu consegui descobrir um pouco dos potenciais que eu, naquela época, já conseguia ver sobre o Texas, e eu realmente abracei a ideia e acreditei nas opções que eu encontrei aqui. Graças a Deus, ele me abençoou com as oportunidades e com a visão de realmente chegar e construir o que a gente vem construindo aí há quase 20 anos. Chegou aqui em 2005, jiu-jitsu ainda estava nos seus primeiros passos na América. Como que você foi moldando a Rodrigo Pinheiro BJJ aqui nos Estados Unidos? Como é que foi a ideia? O que você lembra da sua primeira aula, o primeiro tatame, primeiros contatos com os alunos? Assim, Vitor, vale ressaltar que, tipo, quando eu vim para cá, eu já tinha uma certa experiência de ter convivido com ótimos professores. Eu acho que o Xande foi para mim um ótimo professor. O Regis, eu tive a oportunidade de acompanhar o Regis em várias aulas. O Saulo foi um ótimo professor. O Royler foi uma pessoa ímpar no meu processo de aprendizado como professor. E eu acho que eu peguei todas essas pessoas que eu tive a oportunidade no Rio, até mesmo em Manaus, com o meu professor Ulisses, com o mestre Pina, de moldar a minha forma de trabalhar e sabendo não somente dos resultados que no passado eu vi em mim e que eu poderia ver ainda mais nos outros. E foi desafiador, como eu já tinha falado antes, a questão da comunicação, familiares, mas eu acho que a gente tem que, antes de qualquer coisa, acreditar. Eu acho que eu sempre acreditei e sempre apostei muito em mim. E na época na qual eu vim, vale ressaltar que eu não vim para dar aula para a minha academia. A minha academia realmente aconteceu num acidente. Eu trabalhava em uma companhia, numa academia que se chamava Power Team, junto com meu outro amigo, que foi a minha ponte de conexão com o Texas, o Marrinha. E ele me chamou quando eu estava viajando pelos Estados Unidos, de repente procurando um local, sabendo que todos os meus amigos, o Xande já tinha vindo embora, o Regis tinha vindo embora, o Saulo já estava vindo embora, e um amigo meu, que mora hoje no Rio, que também foi campeão mundial, que é advogado, um grande irmão meu, Pedro, me enchia o saco, falava: rapaz, tu tem que ir embora, tá todo mundo indo embora. Sendo que eu, de certa forma, gostava da vida do Rio, sendo que ele foi um grande incentivador meu para que eu realmente saísse daquela zona de conforto na qual eu vivia e para vir para cá. E assim, e trabalhei nessa companhia 2 anos, e depois de 2 anos, quando eu fui para o Brasil para fazer a troca do meu visto, que eu tinha um visto de turista, e chegando aqui, eu apliquei para o meu visto de trabalho. Eu, com o meu visto de trabalho, indo ao Brasil, eu tinha que fazer a troca do meu passaporte. E foi justamente na época do carnaval. Supostamente era para eu ter voltado em uma semana, e demorou quase 2 meses para eu receber do consulado. E chegando aqui, o dono da academia arrumou outro instrutor, colocou no meu lugar, e eu não tinha onde ficar. E eu sendo que eu já dava lá na academia há mais ou menos 1 ano. E eu falei para os meus alunos na época, não meus alunos, alunos da academia, quando me procuraram, que eu ia voltar. E eles falaram: por que tu vai voltar? Eu falei: porque eu não tenho como ficar aqui. Eu tenho um custo mensal. E 6 alunos se reuniram, todos os 6 são meus alunos até hoje. Caramba. E pagaram os meus custos mensais. E o que eu fazia, porque eu não tinha um local fixo, eu ia na casa de cada um, uma vez por dia, para dar aula. E eu fiquei fazendo isso durante mais ou menos 1 ano, até a oportunidade de abrir um espaço meu. E foi quando começou a RPBJJ, em 2008. E de lá para cá já se vão há quase 18 anos. Incrível, uma história dedicada ao esporte. Mas tem um ponto interessante aí, muito legal, que eu acho que abre margem para a gente debater um pouco
sobre a questão de ser professor, aprender a dar aula, a ver o outro lado da carreira como profissional enquanto você estava competindo. Já era falado isso na época, assim, entre os grandes campeões, você estava ali com o Saulo, Xande, a galera da Gracie Maitá, Roller Grace, tinha a Gracie Barra também, que era uma das maiores escolas também desde aquela época. Como é que você foi tendo essa percepção? Cara, eu preciso ser mais do que atleta, porque minha carreira tem um curto espaço de tempo. Eu acho assim, Vitor, nunca foi falado, sempre foi colocado que o próximo passo sempre seria isso. Eu acho que foi algo que foi muito bem esclarecido dentro da academia. As pessoas sempre falaram em oportunidades que sempre no futuro iriam aparecer, que a gente deveria realmente tentar tomar vantagem dessas oportunidades, e com esse pensamento de realmente, já sabendo que eu deveria processar qual seria o meu próximo passo, eu comecei a moldar o que eu achava que seria o meu futuro, que era realmente ainda na época de competidor, encontrar um espaço que eu pudesse começar a desenvolver um programa que pudesse me dar condições de realmente viver do esporte, mas não somente depender da questão desportiva, de premiação, porque na minha época era algo que realmente não existia. Então, realmente, você deveria arrumar uma outra forma de realmente ser remunerado. É a forma que eu escutava, e o que eu também pensei que seria beneficente para mim seria a questão da abertura da escola, de abrir uma escola na qual pudesse treinar alguns alunos, e com que esses alunos se tornassem meus parceiros de treino. E foi assim que começou a história. Incrível que hoje também a gente vê na rede social professores que já são mais experientes, assim como você também, dão vários conselhos sobre o atleta. Ele precisa começar a entender que existe uma outra parte da carreira dele como profissional que precisa ser cuidado igual o treino. A questão do inglês, a comunicação e saber da aula. Você hoje acredita também que existe bastante oportunidade, mas pouca gente qualificada para dar aula, se comunicar bem, saber gerir um programa? Eu acredito que as oportunidades são amplas, sendo que realmente a parte profissional realmente não acompanha as oportunidades. Existe muitos atletas que realmente não são qualificados. Eu não estou falando da parte de atleta, estou falando da parte realmente de business, que não são capacitados, até porque como um atleta supostamente gasta 3, 4, 5 horas, 6 horas de treinamento diário, na parte profissional não é diferente da parte do business. Você tem que realmente gastar um tempo para aprender. Eu acho que isso é muito importante, não somente hoje, vai ser amanhã, para que você não se torne uma pessoa não somente que esteja numa situação, como eu vou te dizer, chata, né? Porque a gente vai encontrar, eu vejo que a gente fala sobre isso, todo ano aparecem novos campeões, entendeu? E se você não estiver preparado pro depois daquilo, você realmente pode se tornar uma pessoa, você pode se frustrar com algumas coisas que você realmente perdeu naquele momento. A oportunidade de aprender a questão da gerência de negócios, a questão do programa da escola, a forma, até mesmo aprender a forma educacional do financeiro, que são coisas altamente importantes. Eu acho que a parte financeira deveria ser algo que a gente deveria aprender até mesmo nas escolas, algo que a gente não aprende. As pessoas ainda têm muito aquela ideia da pessoa rica, é a pessoa que ganha muito dinheiro, e não é, pô. A pessoa realmente que tem uma vida confortável é a pessoa que ela soube fazer com que o seu dinheiro trabalhasse para ela, e isso tudo é treinado. Realmente essa questão que eu vejo também precisa ser mais falado, mais explicado, porque ser competidor, você ser campeão, a gente tem vários exemplos. Ser campeão não quer dizer que você vai ser um bom professor, que você vai ter uma grande escola. Pode ser, é treinado, mas você acredita também que essa parte é deixada de lado
10, 15 anos de carreira de alto nível como atleta? Com certeza. Eu acho que é algo que as pessoas não podem perder o time do negócio. Eu acho que você realmente tem que saber o seu ponto de transição e eu acredito que é muito importante, antes de você deixar de competir, você já ter um plano futuro, e essa transição tem um tempo correto, e a pessoa tem que começar a trabalhar hoje. Algo que vai de repente acontecer em alguns anos, você tem que começar a trabalhar hoje, para você começar a se qualificar para o seu próximo step de vida, no caso. Sendo que a qualificação não acontece amanhã, a qualificação acontece hoje, né? E hoje, se o Rodrigo... Vamos botar uma hipótese, você tem a oportunidade de ter uma vaga para ser professor aqui na RP BJJ. O que o profissional ele precisa ter primordial? O que você enxerga como primordial? O título dele vai contar muito? Vai fazer ele passar na frente de uma pessoa, talvez, que não tenha um título mundial? Como que você enxerga essas opções, assim, o que seria primordial para você? Eu acho que a gente tem uma conduta das nossas escolas que é muito baseada em escalas. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente procura num profissional, antes de qualquer coisa, a parte cristã. Eu acho que a gente tem que ter a mesma, o mesmo belief, a gente tem que acreditar nas mesmas coisas. Então, acho que óleo e água não se misturam. Então, eu acho que é uma das coisas primordiais, porque o que eu vejo na escola tem que ser uma pessoa cristã. Além disso, ela tem que ser uma pessoa que seja comunicativa, ela tem que ser uma pessoa que ela saiba jiu-jitsu, mas não somente da parte competitiva, da parte diária, como ela vai conseguir passar o currículo que a gente tem hoje nas escolas. E sim, a questão do título é importante, mas não é o que a gente prioriza. Se existe um campeão mundial que não sabe falar inglês, infelizmente a gente não vai conseguir contratar o professor. E a parte de comunicação, ela também é importante, né? Ela é de extrema importância. No momento no qual eu decidi mudar para o Texas em 2005, eu sempre me via como um ser diferente. Eu era aquele novo ser que eu estava adentrando a um novo habitat. E esse novo habitat era diferente no qual eu vivia. Esse habitat fala uma outra língua, tem costumes diferentes, e eu tive que me adaptar a isso. Eu acho que essa adaptação da parte de comunicação é essencial. Se você não consegue se comunicar, eu não consigo te colocar em nenhuma posição da escola. Infelizmente, não vou poder fazer com que isso aconteça. E por que você acredita que hoje essa questão assusta muitos atletas de que somente o título mundial ou diversas outras medalhas de ouro em outros eventos não garante ele ter grandes oportunidades da aula, seminário, aula particular? Por que isso assusta ainda, Rodrigo? Ou você também sente que isso assusta? Não, eu acredito que eu posso te dizer que eu sou uma prova disso. Eu fui de adulto, eu fui o terceiro colocado, fui campeão mundial de preta no Master algumas vezes, brasileiro fui de adulto, mas eu não tenho um título de adulto, eu tenho de Master. E eu sou a prova disso que o que as pessoas de repente pensam não é verdade. Eu consegui, através de outras habilidades, construir o que muitos que conseguiram muito mais títulos do que eu não conseguiram. E eu não sei se vão conseguir. Eu acho que existem outras formas de pensar, existem outras habilidades a serem trabalhadas que eu consegui enxergar lá atrás que muitos não conseguem enxergar. Eu acho que eu posso me dar como exemplo nesse sentido. Realmente a gente tem exemplos de diversos campeões da década passada que não conseguiram colocar todo aquele talento dentro de uma escola, formar alunos. Muitos não seguiram também com o esporte, né? Se formaram em faculdade, Sim. porque também talvez não conseguiram enxergar que o jiu-jitsu
se transformaria assim, ficaria desse tamanho que é hoje, né? Sim. Essa questão que realmente eu sempre acreditei no resultado do meu trabalho. É, hoje na nossa escola, nós temos 53 faixas pretas, nós temos, eu acredito que 48 campeões mundiais de Master, nós temos vários campeões mundiais de adulto e não somente de adulto. A gente tem um programa, sempre tivemos um programa de criança maravilhoso e o resultado disso é um dos, eu acho que hoje não era. No passado foi uma realidade hoje atual, que é o Couro. O Couro treinou na academia durante 9 anos, desde de 6 anos, eu acho. E tudo que ele faz hoje, ele já fazia no passado. Tem vídeos dele fazendo o que ele faz hoje lá atrás. São 9 anos que ele treinou na escola, 9 anos treinando comigo, diretamente comigo, e ele é um dos. Existem outros. Hoje a gente tem o Caio, uma nova promessa nossa de 16 anos. A própria Natiele, que chegou na academia com faixa roxa, já chegou já com a base fenomenal. Hoje o Riba, que não é um filho que se tornou um amigo, que se tornou um aluno, que se tornou um sócio, que é o sócio de uma das unidades que a gente tem, que foi que conseguiu ganhar tudo, chegou aqui de faixa marrom. O Thiago Macedo é outro, chegou de faixa roxa. O Thiago foi um dos primeiros que eu trouxe, chegou de faixa roxa. Está despontando, foi campeão pan-americano em cima de todos os campeões da atualidade. Acabou ano passado, foi campeão em 2024 do AGP, do Mundial de AGP Adulto. Então, eu acho que isso é muito para desmistificar um pouco isso que as pessoas pensam, né? Porque, de repente, eu acho que o processo natural das coisas é exatamente esse. É que os próximos sejam melhores do que nós fomos. Eu vejo isso, que a geração hoje da academia realmente é uma geração que está continuando, o legado está sendo melhor do que eu fui, pô. E a gente tem que esperar isso. Os próximos, a ideia é a mesma coisa, que sejam melhores. Entendeu? Exato. Você falou aí que o Thiago Macedo chegou, a Nath, o Ribamar hoje é o seu sócio. Você tem outras unidades de academia aqui no Texas também. Qual que é o segredo para mandar muito bem nessa área de business dentro do jiu-jitsu? Que se você pudesse dar um conselho, qual conselho você daria para ser bem-sucedido na arte de ensinar, gerir negócios, alavancar a marca? Eu acho que são muitas coisas que a gente é algo que de repente eu vou conseguir desmembrar isso e explicar um pouco no futuro, mas eu acho que a princípio é realmente a vontade de realmente aprender. Aprender o quê? Aprender a língua, aprender como dar aula, aprender como gerir, porque a gerência é algo que a gente pode colocar em vários fatores diferentes. A gerência da recepção, a gerência de aula. Eu acho que a questão da liderança é muito importante, de você estar à frente disso tudo e realmente aprender sempre o que fazer e como fazer para nunca se ficar confortável na sua situação. Eu acho que um grande defeito que eu vejo hoje em alguns atletas e professores é a questão do conforto, de não querer se colocar à prova e sair um pouco daquela zona de conforto. Eu acho que eu sempre arrumei uma forma pessoalmente de me desconfortar para que eu continuasse crescendo. Eu acho que o desconforto é uma das peças fundamentais para o crescimento do ser humano. A gente sempre tem que eu acredito que a gente sempre tem que se colocar numa forma de desconforto para que a gente cresça. E vindo para cá, a gente estava conversando aqui desse teu início nos Estados Unidos, que o teu primeiro carro que tu comprou aqui foi um aluno que parcelou em 10 vezes de 200, né? O que você lembra dessa sua primeira conquista, o carro? Conta pra gente um pouco dos desafios que você passou, que você lembra hoje com orgulho. A questão do carro, que foi vendida por um aluno meu, Max, que é não somente um aluno, que foi padrinho de casamento meu, e hoje é um dos... não é um aluno, é um irmão hoje, americano, que não é americano, ele é americano hoje, mas ele é original iraniano, que virou um irmão meu. Hoje a gente tem um contato realmente de uma pessoa que
eu realmente dou meu braço e eu sei que ele dá o braço dele a mim também. Que na época, eu na necessidade de encontrar uma forma de me locomover, ele tinha um carro Mazda 1997, 4 portas manual, e me vendeu por $2.000 e me parcelou por $200 por 10 meses. E para mim, eu vou te falar que para mim foi, cara, foi maravilhoso. Não esqueço do carro, não esqueço da cor do carro, não esqueço do cheiro do carro. Eu acho que é outra coisa muito importante que a gente encontra hoje na internet, que a gente tem que aprender a viver os nossos momentos. A gente sempre está pensando no amanhã, esquecendo de viver o hoje e deixando que o passado corra sobre os nossos dedos. Acho que a gente tem que aprender a viver sempre os nossos momentos e realmente ficar feliz com o que a gente tem e realmente e viver, né, cara? Viver e sem pensar muito no que possa acontecer amanhã, sempre se programando, mas aproveitando o nosso momento. A gente tem que ser grato a tudo que Deus nos proporciona, porque eu acho que a maior presente que a gente recebe todos os dias é a oportunidade de viver, né? Um dia a mais. A gente poderia estar morto. Existe bilionários hoje que estão mortos, que com certeza dariam tudo para ter um dia a mais que a gente tem, e não tem, cara. Realmente, viver o momento é muito importante. Viver o momento e trabalhar pelo seu futuro. Tem uma coisa assim também interessante, você tem a sua marca, mas você nunca lutou pela sua bandeira, você sempre foi nas competições Gracie Humaitá. Sim. Por que essa lealdade assim com a Gracie Humaitá, Rodrigo? Assim, em 2002, quando eu cheguei no Rio, eu cheguei e fui realmente abraçado pelo Saulo e por toda a sua equipe, né? E também pelo mestre Royler, né? Vindo de Manaus, eu acho que ele sempre teve essa consciência da dificuldade, né? De chegar ao Rio de Janeiro naquela época, que era muito difícil, cara, era muito difícil. Existe casos de campeões aí que a gente escuta, que os caras foram sem a passagem de volta, que não foi um problema, como eu digo, não foi um problema meu. Era um problema de todos nós do Norte na época, de ir ao Rio de Janeiro. E eu acho que o Royler sempre teve essa sensibilidade de enxergar as pessoas do Norte diferentes. E vendo dessa forma, eu particularmente, eu nunca paguei na academia. Vi vários outros atletas tendo que pagar. E eu acho que o Royler fez por mim naquela época, o Roker, o Vini, o mestre Vini, toda a galera da Gracie Humaitá, e até mesmo vindo para cá, em 2005, quando eu vi o Royler veio em 2006, dar o primeiro seminário dele na academia, eu acho que isso fez com que eu realmente criasse dentro de mim uma gratidão que eles não me cobram, mas eu vou ter comigo para sempre. Eu tenho comigo. Eu nunca vou lutar por uma outra equipe que não seja a Gracie Humaitá. Na época, tive oportunidade, até mesmo imagina a facilidade que era morando no Rio, pô. Morava embaixo da Gracie Barra. Todos me chamavam para subir, só sobe aqui e treina. Eu tinha que sair dali para pegar, às vezes, 2 ônibus para ir para Tijuca ou para Humaitá para treinar, mas eu não. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que fui muito, muito grato. E lealdade para mim é algo que sempre foi muito forte. Eu carrego comigo algo muito forte nessa parte da lealdade. Então, eu sou muito leal a quem é leal a mim. Então, se você foi leal a mim em algum momento, eu vou ser leal a você também. Realmente, lealdade é quando uma pessoa também é leal com você, você retribui isso aí. E é para sempre, né? Não importa o tempo que passe, vai ser sempre essa lealdade. Assim, você falou, estava lá dentro da Gracie Humaitá, naquela época que o Royler também era um competidor excelente. Como que era a vibe de competição lá, Rodrigo? O que você lembra, cara, daqueles treinos? Eu lembro, eu vou te falar, uma das memórias que eu tenho muito forte na minha mente, é quando eu cheguei no Rio, eu cheguei de noite, no outro dia,
O Saulo me pegou, não sei que teve a oportunidade de treinar na Heavy Duty, lá em Copacabana. Lembro eu chegando, cara, com fome. No outro dia de manhã, o Saulo, vamos ali. Aí me levou. Quando eu cheguei no tatame, tinham acho que umas 14 faixa preta, que eu não conhecia muitos deles, que era Daniel Moraes, que era o Jorge Brito, que era o Xande, que era o Regis, o Gustavo, o Saulo, e estava ao redor do tatame e eu tive que treinar com todos eles. No outro dia, chegando no Rio de Janeiro. Então, isso foi meu cartão de visita, foi o meu Welcome to the Jungle. E eu acho que foi assim, eu nunca corri os meus desafios. Eu acho que os treinos na época eram muito, mas muito difíceis, muito. Não era tipo assim, a gente tinha uma parte, a gente tinha um auxílio técnico muito bom da parte do Saulo, da parte do Royler. Cara, no meu ponto de vista, são gênios do que eles fazem dentro das 4 linhas. Mas naquele environment era praticamente impossível você realmente sobreviver e não ficar bom. Era isso. Não era De um que jeito ou de outro ia ficar bom de não, era jiu-jitsu. impossível, porque se você não fosse um cara realmente destemido, corajoso, forte, você ia desistir. Como vários chegaram a dizer, vários, eu tenho vários, que chegaram e não conseguiram ficar. Vários amigos meus de Manaus que eu convidei, ficaram uma semana e voltaram, porque realmente era um negócio assim que, assim, não tem como explicar, era um negócio era difícil. E o que você viu ali do Royler que fazia ele diferente como competidor? O que você conseguiu observar dele? Cara, o Royler sempre foi um cara muito à frente do tempo dele, né? Hoje em dia eu ensino muito knee cut, né? Ele era um cara que já conseguia fazer isso lá atrás, com a mão cruzada no pescoço. Todas as vezes eu já perguntei isso umas 4 vezes dele. Todas as vezes que eu encontro com ele, eu encontro com ele todos os anos, ele vem na academia, eu vou no Gracie Meeting, eu pergunto um pouquinho a mais daquilo, porque para mim é algo que eu faço hoje, mas particularmente que eu nunca consegui fazer, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer como ele faz. Eu acho que a visão dele do posicionamento corporal que ele tinha, sendo um cara mais leve. Imagina, ele sempre foi um cara mais leve do que todo mundo, mas ele em cima de qualquer uma pessoa, a pessoa não conseguia sair, pô. Ou seja, a concepção corporal dele, naquela época, já era muito atual, entendeu? Eu acho que era algo que eu peguei muito dele, a questão do posicionamento corporal dele, de como, da dominância do quadril, entendeu? Da importância do ombro colado no chão, essas coisas que a gente fazia, às vezes, no intuito, eu realmente consegui quebrar e realmente desmembrar isso lá com ele. Sim. E você estava também naquele momento que ele se aventurou no absoluto mundial? Tu estava lá no Tijuca? Tava. E aquele dia? Cara, foi. Quando ele veio ganhando também os pesados no absoluto. Foi assim. Eu acho algo importante a ser ressaltado, assim, muito da parte do Rai, a questão da coragem, né, cara? É um negócio assim, ele sempre foi um cara muito destemido e a prova disso é ele se aventurar no absoluto com quem tava no absoluto na época. Não é que eu vou ali lutar um absoluto que não tem ninguém, não, pô. Os melhores da época estavam ali, 2 vezes o tamanho dele, ele ia realmente acreditando que podia ganhar. Eu acho que a questão da coragem dele é algo que é notório. Se você elencasse um top 5 competidores que mais te impressionaram daquela época ali dos anos 2000, que você viu, quem estaria no seu top 5 hoje? Eu acho que eu não posso, assim, da época, né, cara, que eu tive a oportunidade de realmente ser witness, né, eu assistir as lutas. Eu acho que o Royler, o Saulo, foi, assim, dentro das 4 linhas, foi um cara fenomenal. Eu acho que o Margarida foi um cara
totalmente diferenciado também. Eu acho que o Jacaré são aspectos diferentes, né? São formas diferentes de lutar. E eu acho que também o Demian Maia foi um cara muito à frente do seu tempo. Sem quando o Roger também, né? Eu acho que o Roger eu particularmente sou muito fã da forma que ele sempre observou o jiu-jitsu. O Xande também, a gente divide muitas características parecidas não de ataque, mas de defesa. Eu acho que a defesa sempre foi algo muito forte em mim. Eu acho que muitos dos meus alunos conseguiram pegar um pouco disso. As pessoas conseguem observar a defesa somente como uma forma de se defender, e a gente conseguiu lá atrás uma forma de utilizar a defesa como uma forma de ataque. Eu acho que são os top 5 assim, que eu consegui ter o privilégio de observar lutando, e foram... Você falou um nome aí que, quando eu vejo assim nos vídeos no YouTube, né, que tinha uma aura diferente, assim, quando ele lutava, era o Margarida, né? O cara era diferente, né? Totalmente diferente. E é aquela questão, né, cara? Ele era um cara muito, muito destemido, né? Era um cara realmente que não tinha... Ele era um cara que se testava, que depois de um tempo eu acho que a gente conseguiu observar quem teve a oportunidade de ver os dois, o Margarida e ver o Leandro Ló. Eu acho que a gente conseguia ver um pouco, né, dos dois em períodos diferentes. Eu acho que o Leandro foi um pouco do Margarida, e o Margarida era o Leandro Ló da atualidade. Eu acho que ele foi um cara totalmente diferenciado no seu tempo, e eu acho que deixou aí várias histórias, várias guerras lindas, eternizadas, né? Você falou um nome aí que deixa saudade até hoje. Era um cara que, quem teve a oportunidade de conviver com ele fora das câmeras, o holofotes, sabia que ele realmente era uma pessoa humilde ali, que não tinha consciência total da sua grandeza, eu acho. O Leandro Lô não sabia nem o real tamanho dele dentro da comunidade do jiu-jitsu. Você contou um fato interessante quando trouxe ele aqui para sua academia para um seminário, que chegou meia-noite e quis treinar, né? Foi. Chegou meia-noite, aí o Riba tinha pego ele no aeroporto, aí o Riba me ligou: ei, vamos? Eu falei: vamos pra onde, cara? Meia-noite, vamos treinar. Eu falei: sério? Aí ele falou: sério. E a gente tava no processo ainda, foi no início da academia que a gente tava construindo, eu tava naquela loucura de organização. Peguei o meu kimono, fui treinar com ele, a gente bateu os papos muito bacanas. Eu acho que a cabeça dele na época estava muito boa, até a questão da mudança dele para os Estados Unidos, que ele estava já começando a fazer a sua transição, que ele estava realmente já voltando a pensar no plano dele futuro, que eu acho que, cara, ia ser fenomenal. E infelizmente aconteceu aquela fatalidade do acidente dele, era um cara de espírito diferente, né, cara? Era um cara assim mesmo, alto astral, energia lá em cima o tempo todo, e que realmente deixou saudade. Eu acho que era um cara que era uma unanimidade nos 4 cantos do jiu-jitsu, que é difícil acontecer, né, cara? Difícil É muito demais. difícil você ver uma pessoa que faz tudo certo, mas que é querido. Ele realmente era uma pessoa que, meu irmão, ele sentava com todo mundo, do rico ao pobre, e, meu irmão, ele trocava uma ideia ímpar, e era uma pessoa, meu irmão, maravilhosa. E com certeza deixou uma saudade aí gigante, mas deixou também, meu irmão, deixou um legado maravilhoso aí, né, cara? Eu acho que vai ser difícil aparecer um outro. Vai ser realmente difícil. Você tem um background interessante de ter visto aí o JJF no seu início, Sim. fazendo campeonatos no Brasil, pequenos campeonatos, até o presente momento. Como você enxerga hoje o papel da federação pro jiu-jitsu em relação também a esses conflitos sobre pagamentos? Cara, assim, eu participei do primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu em 1993. No ano que eu nasci. É o Mameluque, que na verdade foi o Mameluque. Na verdade, o Carlinhos, na época, era vice-presidente. O presidente era o pai dele, o seu Carlos, o mestre Carlos Iglesias.
E assim, a evolução de lá para cá, hoje em dia, é muito fácil, né, cara, a gente olhar outros eventos que é parte natural do desenvolvimento de qualquer esporte. Mas o que eles fizeram lá atrás para com que o nosso esporte hoje seja competitivo é algo também fenomenal. E as pessoas esquecem um pouco disso, eu acredito. Esse é o meu ponto de vista, minha humilde opinião sobre isso. Eu acho que a plataforma que a IBJJF hoje apresenta para os atletas é uma plataforma ímpar. É o motivo que muitos atletas deixam de lutar outros eventos que poderiam ganhar até um pouco mais, que iriam ganhar um pouco mais, mas em função da janela de oportunidades que eu acho que realmente a IBJJF apresenta para os atletas, isso é algo que é notório, que a gente não pode nem discutir sobre, entendeu? Você pode ganhar um campeonato mundial de qualquer federação que te pague 10 vezes mais, mas não é a mesma coisa e não vai te dar as mesmas oportunidades. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas eu também respeito a opinião de todos, mas eu tenho a minha também sobre o assunto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que todo mundo deveria sim procurar a sua melhor remuneração, mas todo mundo também deveria procurar se aprimorar e tomar vantagem das suas oportunidades, entendeu? Eu vejo muito as pessoas tendo oportunidades e desperdiçando oportunidades, entendeu? Eu acho que isso aí não tem nada a ver no caso com nenhuma federação. Eu acho que isso é algo pessoal. Se você teve a oportunidade de usar aquela janela de informação como uma oportunidade de te mostrar para o mundo e você não colher os frutos desse resultado, isso não tem nada a ver com a federação, no caso. Você falou algo interessante. Eu estava no primeiro brasileiro em 1993, ano que eu nasci. Caraca! Então você viu muita coisa assim do jiu-jitsu, do acontecimento, do fato histórico do jiu-jitsu. Se você consegue resgatar na memória assim as rivalidades mais interessantes daquela época, assim, você acompanhou de torcida, Gracie Maitá, Gracie Barra, Aliança, Brasa. Qual era assim que te marcou o campeonato, meu irmão? Esse campeonato aqui, Tererê lutando, Marcelinho, Aliança. Cara, era algo que a gente não encontra hoje mais. Era realmente era um show à parte, né? A briga das torcidas. Na época você falou um negócio interessante do Tererê, o Seu Barriga, que era o pai dele que faleceu, descendo o morro todo do Cantagalo com aquela equipe dele para torcer pro Tererê. Era um negócio assim, era um show à parte. Eu acho que são coisas que quem viveu, viveu, que me deixa saudade. Era um negócio muito do caramba. Em Manaus, na época, era um negócio que Manaus era algo que a gente tentava copiar, né? Era de onde chegavam as informações na época. Na época, as informações que chegavam em Manaus eram informações diretamente do Rio e em pedaços, né? Era uma foto numa revista, eram vídeos de VHS que a pessoa tentava ver alguma posição para desmembrar, para saber como fazer. E a gente também copiava um pouco das guerras das torcidas. Na época tinha a Barraco, que fizeram até uma música em Manaus que era é o bicho, vou te detonar, da barraca que eu sou. Aí os caras ficavam brigando entre uma torcida e outra. Era bacana, era uma época bem bacana. E você falou outro fato interessante aí. Aquela época, a comunicação, a forma de informar era muito diferente, né? Você contou que uma vez ganhou um torneio, né? Peso absoluto, faixa roxa. Uhum. Era somente uma foto ali com poucos caracteres descrevendo o que você ganhou, e a gente levar para hoje um faixa roxa e vai lutar um campeonato Naga, outros pequenos, um campeonato local ali, e ele finaliza de uma forma, ele vai ganhar muitos seguidores, visualizações lá em cima, muita autoridade em alguns casos, que isso que a internet traz. Mas como é que é hoje viver esse momento e lembrar daquela época? Que com certeza, se você luta nessa geração, teu nome seria 3, 4 vezes maior por conta da expressão midiática, o que a internet traz. Cara, era tudo muito diferente, né?
a questão da promoção, para você aparecer na revista era uma dificuldade, né, cara? Na época existiam duas grandes mídias, que era a Tatame e a Grace Mag, né? E para você aparecer em qualquer uma dessas duas era uma dificuldade, realmente. Ainda mais, e sempre teve muito disso, né, cara? Do pessoal do norte, para chegar ao Rio, era uma dificuldade. Então, para você chegar ao norte, do norte e chegar no Rio e realmente quebrar a banca, no caso das grandes capitais da época, no caso Rio e São Paulo, era muito difícil. E com aquilo, você conseguindo, era o que você falou, ganhava notoriedade, era uma foto desse tamanho, com algumas coisas escritas, e era isso. E por que você acha que era tão difícil assim? Era uma coisa que se você tinha que realmente bater em todo mundo, você acha que era difícil abrir espaço para as pessoas do norte naquela época? O que você enxerga e pode explicar sobre o desafio? Era o quê? Eu acho que eu acho que realmente era a dificuldade de chegar do pessoal do norte, de chegar e realmente tinha que quebrar todo mundo, né? Você realmente tinha que. Não existia uma outra opção. Para você ganhar uma notoriedade desse tamanho, você tinha que ser realmente o melhor naquele dia, entendeu? E a gente conseguiu algumas vezes ser o melhor nos dias e a gente conseguiu alguma coisinha assim, mas era muito difícil. Hoje em dia, você falou, a pessoa luta um evento pequeno desse que seja, hoje a mídia é totalmente diferente. Eu acho que ajuda, é algo que os atletas deveriam. Eu acho que a gente continua, a gente tá no início disso ainda, mas eu acho que deve ser algo que deve ser muito explorado da parte dos atletas. A profissionais, porque a gente pensa muito quando a gente fala algo sobre profissionalismo. Você não tem que ser um faixa preta, campeão mundial, para você ser um cara profissional, não, cara. Você pode ser um juvenil, você pode ser um cara faixa azul. Eu acho que o profissionalismo começa em você. Você tem que se apresentar como profissional, para que alguma outra marca te veja como tal, para que ele consiga pensar que você possa ser um bom produto para ele. Hoje a gente consegue enxergar crianças sendo bons produtos para grandes marcas. Exato. E hoje a internet está aí, é um trabalho que tem que ser feito igual treinar, nutrição, psicólogo. Você tem que dedicar um tempo da sua vida, da sua carreira para cuidar dessa parte também, que é importante, que pode te levar a grandes lugares, ter muitas oportunidades. Lógico, vencer sempre vai ser o mais importante, você tem que realmente vencer. Mas o que você faz com o título, com o após o campeonato, com o que você ganhou com a sua performance, é o que vai contar, é onde vai te dar as oportunidades, onde você vai poder chegar mais longe. E falando das suas conquistas assim do jiu-jitsu, qual que você guarda com mais carinho no seu top 3? Cara, eu acho que eu vivi momentos não somente assim de vitórias, mas eu consegui dividir o tatame com vários grandes guerreiros. Eu acho que o meu primeiro título assim nacional de 93, eu acho que foi, cara, né? Tá ali naquele momento, no início de tudo, foi um negócio especial. Eu acho que o meu primeiro título, eu acredito, na época, o pessoal do Norte, a gente lutava o que se chamava Norte e Nordeste, que a gente ia para Fortaleza, que era metade do caminho entre Manaus e o Rio, e tinha o Fortaleza. Eu acho que foi um evento muito legal que eu consegui vencer com atletas, cara. Na época eu fiz a final com até amigo meu pessoal hoje, o Almério de Manaus, que era um cara da academia da Monteiro, que na época não tinha perdido para ninguém. Eu fui a primeira pessoa que ganhou dele. Foi uma guerra danada. Eu acho que o meu primeiro título também foi muito especial, de faixa preta, brasileiro. Eu lutei cinco campeonatos brasileiros. Graças a Deus eu consegui vencer todos e ganhei 2 de adulto faixa preta. Um contra o pé de chumbo, outro com paradeira. O meu campeonato, eu acho,
O Pan-Americano que eu ganhei de adulto também, que eu fiz a semifinal com Givanildo Santana, que inclusive estava me ganhando, não esqueço disso. Eu tava na meia guarda dele, foi até uma luta muito bacana essa. E o Saulo na beira do tatame gritando, vai, 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 para eu passar a guarda dele. Aí ele fez algo que ele faz, que depois eu fui entender, que para mim foi um negócio muito difícil, que eu tava na minha guarda dele com o braço atravessado, no underhook, no crossface, ele jogou o quadril para dentro e conseguiu me desequilibrar sem o controle do braço. E eu consegui raspar de volta e vencer a luta. Foi muito bacana. E quando ele me raspou, ele olhou na minha cara e falou, vai ser raspado. Foi bacana essa luta com ele. Acho que foram esses títulos que marcaram, que eu consigo guardar na memória. Professor, incrível trocar essa experiência com você. Tem um repertório aí cultural gigante, passou por vários momentos no jiu-jitsu, hoje é dono de grandes escolas aqui no Texas, abrindo caminho, ajudando a impulsionar o esporte, mas ainda gerando oportunidades. Obrigado aí pela resenha. Obrigado, irmão. Você tem uns minutos finais aí para agradecer, mandar uma mensagem para a galera do Brasil aí, para quem você quiser. Bem, eu quero agradecer de antemão a Deus pela oportunidade. Eu acho que a gente não estaria aqui se não fosse pela graça. Quero agradecer a oportunidade do Vitinho, que é uma pessoa que eu conheço desde a época que eu mudei para o Rio, que é uma pessoa que eu acompanho o trabalho dele desde o início, uma pessoa que, cara, sempre foi diferenciado e o resultado disso aí é hoje o trabalho maravilhoso. Obrigado. Sou fã. Assisto todas as entrevistas e agradecer a todas as pessoas que eu tive a oportunidade de treinar, de aprender, de dividir o tatame, todas as guerras vencidas, todas as guerras perdidas, mas dizer que vocês todos fazem parte de um pouco do que eu vivo hoje e agradecer a todos vocês e mandar um grande abraço ao Brasil. Vindo ao Texas, por favor, San Antônio, coloca aí no Instagram, dá um Google e vem fazer uma aula aqui com a gente, vai ser um prazer. Valeu, galera. Chegou até o final, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Tamo junto. Ouça.